Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Mergulhar mais um pouquinho dentro de nós mesmos, né? Eu vou falar hoje sobre um capítulo do livro de Osho, né? Intuição, o saber além da lógica. Esse capítulo chama-se Descasque a Cebola. Eu vou estar falando, lendo e ao mesmo tempo comentando alguma coisa para facilitar a compreensão, não é? O ser do homem é muito simples, mas a sua personalidade é muito complexa. A personalidade é como uma cebola. Existem muitas camadas de condicionamento, corrupção, e ocultas por trás dessas muitas camadas está o simples ser do homem. Ele está por trás de tantos filtros que você não pode vê-lo. E oculto por trás desses muitos filtros, você não pode ver o mundo também, porque tudo que atinge você é corrompido pelos filtros antes de atingi-lo. Essa palavra personalidade, ela vem de persona. Persona quer dizer máscaras. No antigo teatro grego, para representar alguém triste, se colocava uma máscara. Depois alguém alegre, se colocava uma outra máscara. Então, a palavra personalidade vem de persona, que quer dizer máscaras. É exatamente isso que a gente vem utilizando, máscaras. A cada momento você é de uma forma. Você não consegue ser real o tempo todo. Você está sempre usando uma máscara. Vou lembrar aqui, para quem assistiu o filme Matrix, em que, na verdade, a nossa mente é a Matrix. Ela faz com que a gente entenda, compreenda só aquilo que a mente permite, que seria o que ele chama aqui de filtro. Continuando a ler. Nada nunca atinge você como é. Você continua deixando de sentir. Há muitos intérpretes no caminho. Você vê alguma coisa. Primeiro os seus olhos e os seus sentidos o falseiam. Então a sua ideologia, a sua religião, a sua sociedade, a sua igreja, eles falseiam tudo. Então, as suas emoções, elas falseiam também. E assim por diante, o tempo todo. Talvez você diga, não, mas não é possível que é assim, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente foi espírita, foi um bandista, inclusive, né? E era comum quando o evangélico batia na nossa porta e que perguntava a nossa religião. A gente falava, nós somos um bandista, nós somos espíritas. Eles viravam as costas e iam embora. Eles não olhavam para nós como seres humanos, eles olhavam para nós, para a nossa religião, assim como eles usavam da religião deles para nos olhar. Quer dizer, dois erros fatais. Deve ter acontecido com vocês também. Osho diz, no momento em que a informação chega até você, ela não é mais quase nada do original, ou tão pouca que não faz diferença. Você só percebe alguma coisa se os seus filtros permitirem, e os filtros não permitem muito. Os cientistas concordam. Os cientistas afirmam que vemos apenas 2% da realidade. Apenas 2%. 98% da realidade se perdem. Quando você está me ouvindo, falando Osho, né? Houve apenas 2% do que foi dito. 98% se perdem. E quando os 98% se perdem, aqueles 2% ficam fora do contexto. É como se você pegasse duas páginas de um romance ao acaso, uma daqui, outra dali, e então começasse a reconstruir todo o romance, a partir dessas duas páginas.
98 páginas ficam de fora. Você não faz ideia do que elas continham. Você nem mesmo sabe que elas existiam. Você tem apenas 2 páginas, reconstrói toda a novela de novo. Essa reconstrução é uma invenção sua. Não é uma descoberta da verdade, é a sua imaginação. Talvez a gente possa dizer assim, nossa, mas acho que o Osho está exagerando, né? Mas, se você vê a nossa realidade hoje, a gente vai verificar que muitas das coisas que nós estamos sofrendo hoje, ela vem da nossa imaginação. Se a gente enxergasse a realidade como ela é realmente, a gente não estaria sofrendo. Isso não é só agora, a vida inteira, mas agora principalmente. E há uma necessidade interior de preencher as lacunas. Sempre que você vê que 2 coisas não têm relação entre si, a mente sente uma pressão interior para relacioná-las. Do contrário, ela se sente muito intranquila. Então você inventa uma ligação. Você conserta as informações desconexas com elos. Você as une com uma ligação e inventa um mundo que não existe. Talvez você diga assim, não, mas não é possível, né? Se você prestar atenção em você, se você estiver mais alerta, você vai verificar que a sua mente faz isso, a minha mente faz isso. Só que quando a gente está alerta, a gente não deixa isso acontecer. Essa é a diferença. George Gurdjieff, o mestre russo, costumava chamar esses filtros de amortecedores. Eles o protegem da realidade. Eles protegem as suas mentiras. Eles protegem os seus sonhos. Eles protegem as suas projeções. Eles não permitem que você entre em contato com a realidade, porque o próprio contato seria esmagador, chocante. O homem vive por meio de mentiras. Conta-se que Nietzsche teria dito: por favor, não tire as mentiras da humanidade, ou então o homem não será capaz de viver. O homem vive por meio de mentiras. Elas não cabem com as ficções. Perdão, não acabem com as ficções. Não digam a verdade, porque o homem não pode viver com a verdade. E ele está certo quanto a 99% das pessoas. Mas que tipo de vida pode existir por meio de mentiras? Essa seria uma grande mentira em si mesma. Que tipo de felicidade é possível por meio de mentiras? Não há possibilidade. Daí que a humanidade vive em sofrimento. Eu falei aqui outro dia sobre nós sermos sinceros conosco mesmo. Você sentiu uma coisa? Você deve admitir que você sentiu. Você não precisa falar para os outros que você sentiu, porque às vezes falar aos outros isso pode criar um problema. Mas é importante que você reconheça que você sentiu aquilo. E aí você passa a viver uma verdade. Nós temos que abrir os olhos para a verdade. Se nós não abrirmos os olhos para a verdade, estaremos em sofrimento. Com a verdade, há alegria. Com as mentiras, há apenas sofrimento e nada mais. Mas nós continuamos protegendo essas mentiras. Essas mentiras são agradáveis, mas elas o mantêm protegido contra a felicidade, contra a verdade, contra a existência. O homem é exatamente como uma cebola. E a arte consiste de como descascar e chegar ao seu centro mais profundo. Ele falou de cebola aqui, tanto é que o título é Descasque a Cebola. Você provavelmente já deve ter descascado uma cebola.
Você tira uma casca, depois outra casca, depois outra casca, e aí você chega no final e ficou um nada. Quando você também descasca a sua cebola, essa personalidade com diversas camadas, você vai chegar num ponto onde é um vazio. Esse vazio é Deus. Esse vazio é a existência. Esse vazio é você. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo.